Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. E o tema da live de hoje é prescrição básica dos imunobiológicos na psoríase. O que a gente vai aprender hoje aqui, na verdade, serve para outros imunobiológicos. Sabe, aqueles detalhes assim da prática, iniciais, que muitas vezes a gente não aprende por aí. Como, por exemplo, como é que faz para conseguir um imunobiológico? Se o paciente tiver TB latente, como é que faz? Se o PPD vier reator, quais são os exames que a gente deve pedir? E claro que, apesar que a gente vai falar hoje voltado para o contexto da psoríase, porque é a doença que mais tem imunobiológicos, né, e que já estão no rol do PCDT, LME, para conseguir mais facilmente, sem precisar judicializar, mas serve para tantos outros imunobiológicos e no contexto de outras doenças, porque a aula de hoje, a live de hoje vai ser aquele basicão bem prático mesmo, para quem quer começar a aprender a prescrever ali imunobiológicos, tá? E para quem não me conhece, eu me chamo Rubeli, eu sou médica dermatologista, e nesse perfil aqui no Descomplica Dermatologia, eu ajudo colegas médicos a atenderem com segurança, né, os casos de dermatologia clínica do dia a dia, de uma forma prática, segura e resolutiva, tá? E vocês sabem, gente, que live boa é live com interação, tá? Então me ajudem aqui. Já conhece algum colega médico que gosta de dermato, que atende casos de dermatologia, que tem dificuldade aí para prescrever imunobiológico? Então já encaminha essa live aí pro coleguinha, tem aí o aviãozinho, já envia a live para ele poder participar também, ou então marca o arroba do coleguinha aqui. E, gente, live boa e live com interação. Vocês, por favor, quero colar esses fonezinhos aí para ver que vocês estão aqui entrando e também mandem as perguntas de vocês, tá? E na live de hoje eu tenho uma convidada. Deixa eu ver se minha convidada já chegou por aqui. Deixa eu ver aqui quem que tá entrando aqui. Deixa eu ver minha convidada. Cadê ela? Cadê ela? A Isa. Já vai ficar salva, Isa. Por Cristo, começou agora a live. Vai ficar salva. Vou deixar salvo. Depois vocês podem assistir, tá? Mas o bom, gente, é de vocês já assistirem aqui. Porque vão aproveitando as dúvidas, a gente vai perguntando, fica muito mais rico. E aquele negócio, a gente vai deixando pra depois não assiste, né? Então aproveita hoje. Deixa eu ver, tô esperando aqui a minha coleguinha entrar. Chamei a Priscila. A Priscila, ela é médica em São Paulo, na cidade de Jundiaí. Ela trabalha numa clínica de infusão e também é professora, também da preceptora da residência. Ela vai falar, vai se apresentar daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui, cadê a Priscila? Aqui, imunobiológico, chegou aqui, mulher. Peraí, tô acostumada a ver você com um perfil. A Priscila vai entrar com um perfil que ela já tá falando sobre imunobiológicos. Deixa eu mandar aqui um convite pra... Cadê aqui, Priscila? Deixa eu ver. Priscila, eu não tô conseguindo te colocar como... pra você entrar. Me envia a solicitação. Tem como você pedir pra enviar a solicitação aí pra mim. Manda aí a solicitação pra mim, que eu não tô conseguindo... entrar. Certo, gente? Então me contem aqui vocês, se vocês têm o costume de prescrever já imunobiológico, vocês têm dificuldade. Olha ela, entrou. Pri, boa Boa noite. noite. Priscila, ajeita um pouquinho baixo. Isso, aí, que Aí, não te vendo. Agora sim. Ô, minha querida, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite, estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente. Pri sabe tudo de imunobiológicos e vai contar pra gente. imagina. Primeiro, eu quero que você se apresente aí, que eu falei rapidamente sobre você, que você mora em Jundiaí, São Paulo. Conta aí um pouquinho pra gente, se apresente. Boa noite. Tá me ouvindo bem, Rubeli? Tô ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem a Priscila? Fala aí pra mim. Pri, eu acho que ajude só um pouquinho aí a sua câmera, que tá um pouquinho distante. Vê se você consegue colocar um pouquinho mais pra perto. Isso. Tá Senão certo? depois o Matheus, que é meu social media, me mata. Você tem que passar as orientações. Toda vez eu esqueço de passar as orientações que ele me pede para depois fazer os cortes dos vídeos. Sim, aqui, ó. A Carol falou que tá ouvindo sim, a Ingrid também. Boa noite, Vanessa. Ótimo. Vá, Priscila, se Joia. apresente-se para o Boa povo, para a noite. galera. Primeiramente, quero agradecer o convite da Rubeli para estar aqui com vocês nesse espaço. Tem discussões tão ricas, né? Tão enriquecedoras aí para o nosso dia a dia, para a nossa prática. E eu sou a Priscila, eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, já tem quase 20 anos. E hoje eu atuo aqui em Jundiaí, próximo a São Paulo. Faço a parte de dermatologia clínica, mas a parte de psoríase, hidradeniite, dermatite atópica,
Trabalho em 2 prefeituras e o meu consultório é numa clínica de infusão, que é o Ciame. Agora tem uma filial em Campinas também. Muito bem. Você sabe tudo de imunobiológico, vai compartilhar aqui com a gente. Imagina, Sabe? imagina, Mas nós eu vamos trabalho estudar na clínica de juntos. fusão, gente. É porque ela é modesta, mas é por isso que eu chamei. Precisa nem falar de imunobiológico. Eu já tinha falado aqui um pouquinho sobre psoríase, mas eu digo, vou chamar uma pessoa que entende bem de imunobiológico, apesar de que eu prescrevo também, mas a pessoa tem muita experiência nisso e é legal quando a gente chama pessoas que têm experiência já, porque a gente vai passar para vocês aqui justamente detalhes da prática mesmo, entendeu? Para facilitar, para vocês se sentirem, ficarem mais seguros aí na prescrição de imunobiológico. Priscila, vamos começar, porque tem 300 perguntas aqui, que facilmente daria 3 horas de live, aqui se fosse responder tudo e fosse falar tudo de imunobiológico. Valeria aí Vamos um lá. curso. Ó, a Bruna falando, sabe tudo, sim, ela é maravilhosa, tá vendo? Começou Imagina, aqui Bruninha, um os beijo. depoimentos, as declarações de amor. Ah, a Bruna foi minha fellow, ela é maravilhosa. Beijo, Bruninha. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar, Priscila, tem muita coisa hoje aqui. Vamos começar falando quando é que a gente indica um imunobiológico para psoríase. O paciente já chega lá de cara, tem psoríase, já vai indicar um imunobiológico? Fala aí. Isso, então, né? Agora, é importante a gente pensar o seguinte: ao longo dos anos houve uma mudança no conceito da psoríase, que antes era tida como uma doença de hiperproliferação epidérmica. Hoje, através dos novos estudos da fisiopatologia, a gente sabe que se trata de uma doença inflamatória, sistêmica, imunomediada, crônica, recorrente, que pode atingir as articulações em até 1/3 dos casos. Então, através desses estudos, essas novas ferramentas, eu falo que os imunobiológicos são ferramentas farmacológicas que vieram para aumentar o arsenal terapêutico já disponível para a psoríase. Né? Nós não vamos substituir nada, não é uma troca, é apenas vai acrescentar e a gente tem que saber bem quando usar, como usar e até mesmo quando não usar, né? Porque são medicamentos que vão agir ali no sistema imunológico, na cascata imunológica, e quando, né? Essa é a questão. Nós temos bem definido, até pelo consenso, aquele consenso de 2020, seguir um protocolo, e começando sempre pelos medicamentos tópicos, né? Que a gente já sabe quais são os medicamentos tópicos, a gente começa hidratação básica, corticoide, análogos da vitamina D, e quando passar do tópico, para pensar em algo sistêmico. Aí nós vamos pensar, caso tenha uma intolerância, uma falha, ou o paciente tenha um DLQI, um BSA, um PASI maior do que 10, né? Ou então também o comprometimento de áreas especiais. Quais são as áreas especiais? Face, região genital, dobras, couro cabeludo, e psoríase unguial também entraria aí. Hoje a gente fala muito do DLQI, né, que é o quanto aquele problema impacta na qualidade de vida da pessoa. Antigamente não é que isso não era tão levado em conta, mas a gente ficava muito na questão da área afetada, né, da intensidade das lesões. Hoje nós sabemos que deve ser muito levado em conta o DLQI. E aí nós vamos para fototerapia, porque tem esse protocolo, mas a gente sabe que fototerapia nem sempre está disponível, nem sempre é fácil para o paciente estar tendo acesso, é algo que tem que ser feito com uma periodicidade grande, uma periodicidade semanal, ou 2 vezes por semana, então nem sempre a gente tem os serviços. E após 20 sessões de fototerapia, caso ainda não tenhamos atingido um PAS 75, que seria o ideal, ou uma melhora, aí nós vamos para a parte dos medicamentos sistêmicos, que aí nós temos, né, bem aquele quadrinho que você mostra Tem de vez aqui, em ó. Deixa eu ver quando. se eu consigo mostrar aqui Veja, o. veja. Ó, deixa eu ver se eu puxo mais para cá, enquanto a Priscila tem um resuminho aqui para vocês. Ó, que beleza, tá vendo? Ó, Então, deixa eu e só aí nós resumir estamos. aí. Segura aí, Priscila, antes. Deixa eu só fazer aqui o Tá. repeteco, gente. Esse é um quadrinho aqui da psoríase, do tratamento de psoríase, o algoritmo. É, claro que não é uma regra que você tem que seguir tudo isso aqui, mas norteia, claro, né, o nosso raciocínio. E a pessoa já adiantou aí, vamos falar, até a fototerapia já falou tudo. Ela quase resumiu o consenso brasileiro de psoríase agora em 2 minutos. Não estou dizendo que a bichinha é fera. Ó, só para guiar vocês aqui. Então, vê se vocês estão me ouvindo. Então, primeira linha é o tópico, como a pessoa falou. Hidratantes, corticoides, calcipotriol. Se o paciente
tem uma psoríase que não está respondendo aos tópicos, ou, como a Priscila bem falou, se tem alguma área especial, né? Como ela falou, couro cabeludo, face, região genital, palmo plantar, ou PASE, PSA, DLQI maior que 10, já é indicativo de você ir para algum outro tratamento além do tópico, como, por exemplo, a fototerapia, e ela já adiantou 20 sessões de fototerapia, não melhorou, já é indicativo de alguma medicação sistêmica. As duas primeiras, vamos lá, Priscila. Aproveita aí que você já começou a falar. Isso. Então, nós temos o metotrexate e a citretina, geralmente o metotrexate para mulheres em idade fértil e homens, né, no geral, e a citretina para homens, desculpa, o metotrexato a gente usa no geral para homens e para mulheres, em idade fértil mesmo, isso, e a citretina em mulheres que já são menopausadas ou homens também. A ciclosporina é uma medicação que a gente usa mais como resgate, tá? Para tirar o paciente daquela situação mais difícil. Então, a gente usa aí por, no máximo, entre 6 e 9 meses ou até um ano de ciclosporina, e depois a gente volta para o imunossupressor que a paciente já estava usando, que estava controlando melhor. E aí, caso a gente não atinja uma melhora ou tenha uma intolerância, depois de uns 3 meses, 3 a 4 meses que a gente pode falar em falha, aí a gente pode pensar num imunobiológico para esse paciente. Perfeito. Aqui, deixa eu ver aqui uma pergunta aqui, a Brenda. Paciente com psoríase em couro cabeludo já indica de cara tratamento sistêmico? Você pode até passar, depende do quanto está comprometido o couro cabeludo, né? Porque às vezes é uma psoríase localizada, às vezes você vai melhorar ali só com tópico e beleza. Mas se a extensão é muito extenso, o comprometimento desse couro cabeludo, eu digo que sim. Porque entra o que a Priscila falou da questão do DLQI. Ó, um DLQI acima de 10, gente, e não é difícil você preencher lá aquele questionário e já dar uma pontuação 10 no DLQI, que é a qualidade de vida, o impacto que a doença tem no paciente, na percepção do paciente, não é na sua percepção como médico. É muito fácil, uma psoríase palmo plantar já dá um DLQI alto. Uma psoríase de couro cabeludo, imagina para uma mulher, né, com psoríase em couro cabeludo, mulher e homens, né, afeta demais, compromete demais a qualidade de vida. Então, sim, se você tem, eu digo, olha, palmo plantar, dificilmente você vai melhorar só com tópico. Eu digo, você pode até começar, mas é muito comum você usar e vai responder muito pouco. Então, você já vai pensar, você já vai passar, mas já pensando que você vai entrar com medicação sistêmica, couro cabeludo, áreas especiais, genital, áreas de dobras, tá no consenso, gente. Realmente é indicação de tratamento sistêmico, tá? E aí, lembrando, se você tem, não precisa ser os 3 maior que 10, não. Se você tem um BSA, um DLQI ou PASE maior do que 10, já é indicativo de tratamento sistêmico. Então, veja que é muito fácil, porque é uma doença que tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. Não é uma questão apenas dermatológica, né? Uma doença inflamatória, imunológica, como a Priscila já deu aí uma introdução perfeita. Então, a gente tem recursos para controlá-la bem, então a gente também não pode ficar segurando o paciente só com tópico se ele tem indicação de um tratamento melhor. Né, Pri? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Fala aí, Pri, mais alguma coisa sobre essa questão de tratamento. Isso. Sobre essa questão, essa pergunta, é importante, eu costumo explicar assim. Muitas vezes a gente está diante de um PASE alto, né, porque a gente vai pensar em eritema, infiltração, escamação. A gente hoje pode calcular o PASE por aqueles aplicativos, fica mais fácil, né? Do que antes ter que fazer toda aquela conta. Para fazer as contas, hoje tem aplicativo para tudo. Hoje tem aplicativo, e às vezes a gente está diante de um PASE alto, e o DLQI não é alto. Então você conversa com o paciente, você pergunta. Então, eu me lembro de uma vez ter atendido um paciente em Franco da Rocha, que é onde eu trabalho também na prefeitura, e ele veio preocupado com as lesões nas faces extensoras, que é aquela psoríase clássica, extensoras dos joelhos e dos cotovelos, bastante infiltração, edema, escamação, até um certo prurido, e tinha anos isso. Ele falou assim, doutor, eu só vim para perguntar, porque minha esposa está me insistindo, se isso é câncer. Uhum. Enfim, aí eu conversei, tudo, expliquei o que era. Falou, não, eu não quero tratar. Se não é grave, se não é câncer, eu não quero tratar. E, enfim, não tem como a gente insistir autonomia, tanto, né? Autonomia do Eu paciente. tentei explicar sobre a hidratação, sobre tudo isso,
E, ao mesmo tempo, se você tem uma paciente que tem uma psoríase com um PASI baixo, vamos supor, uma psoríase em face, uma psoríase em couro cabeludo mesmo, como ela perguntou, Vamos e ela tem uma plantar, né? Só uma profissão plantar. de modelo, por exemplo, ela é modelo, ela trabalha com a imagem, aquilo vai ter, o DLQI dela vai na estratosfera. E aí a gente tem, sim, indicação e está muito bem indicado o tratamento sistêmico para essa Exatamente. paciente. Perfeito. Vamos para os detalhes técnicos, né? Primeiro, para o médico prescrever. Fizeram uma pergunta que eu achei interessante. Para o médico prescrever, precisa ter RQE? O que é que você acha? Eu acredito que não. Eu acho que pelo menos depende muito da farmácia também, assim. Por exemplo, aqui em Alagoas, para preencher pelo SUS, eles exigem que tenha RQE, que tenha título. Agora, eu acredito que por exemplo, via judicial, se vai judicializar, se vai, como é que diz? Plano de saúde, eu acredito que eles não exijam o RQE. E já vi estados também, colegas dizendo que conseguem prescrever mesmo sem o RQE. Aí depende muito do estado. Aqui eu sei que eles exigem, sabe? Mas não sei se é uma realidade de todos os estados. Você, o que você acha, Priscila, aí em São Paulo? Eu não tinha pensado ainda nessa pergunta, mas eu acredito que aqui não. O que eu vejo eles pedirem, às vezes, é o KNES, né? No Uhum. alto custo, na LME. Mas RQE, eu não. Bom, uma prescrição, né? Eu acho difícil impedir uma De prescrição médica, né? Eu também acho tão médica, complicado isso. né? E é uma coisa que esse dia eu estava vendo uma médica da saúde da família falando assim, né? Conversando comigo sobre isso, e ela falando assim: eu quero prescrever, eu quero aprender a prescrever imunobiológico, porque assim, eu tenho capacidade para poder aprender e ter segurança e prescrever para o paciente. Sim, E ele vou brigar por isso. Eu acho que ele tem que brigar mesmo, porque por que precisa ser lá, ir lá para o especialista se o acesso é tão ruim? Se um colega, um clínico, por exemplo, um médico de saúde da família, que lida com tantas doenças, né? E tem habilidade técnica, tem um conhecimento, já se aprimorou, se capacitou, sabe prescrever, está com a indicação correta, por que não? Não é? exatamente. E até porque não é um medicamento que todo mundo vai sair prescrevendo muito, né? A gente tem a indicação certa na hora certa. Então, Tem todos não é os uma critérios, né? tem Ninguém todos os vai poder. critérios. Se aquele profissional chegou até ali, porque ele usou os critérios, a Exato, prescrição como outra, né? Bem também indicada. acho. Deixa eu ver aqui. Oi, Kilvia, boa noite. Deixa eu ver, Milena, boa noite. Firmes aqui. Isso aí, Milena, tá todo mundo firme aqui, tá todo mundo morto de cansado, né? Depois de trabalhar 9 horas da noite para ser hora de live. Mas é porque é a hora que todo mundo chega, toma café, janta, vai. A gente fala que toma café à noite, né? Mas janta, toma um banho para estar minimamente decente para assistir. Ou fazer live, né? Como é o nosso caso, né? Aqui em Minas não exige RQE, não. Olha, que bom, aqui Rio já deu aí um feedback. Pois é, aqui eles exigem, até para isotretinoína, se bem que tem mais de um ano que não chega isotretinoína aqui, mas para vocês verem, e realmente varia de estado para estado, então é bom vocês procurarem saber direitinho isso, e é uma coisa que eu acho que é facilmente brigável, digamos assim, porque não faz sentido, né? Vamos lá, outra pergunta aqui, Priscila. Como é que o paciente consegue as medicações? O imunobiológico, como é que o paciente, a gente pode oferecer para o paciente a prescrição e como é que a gente vai orientar onde é que ele vai buscar? Então, a gente sabe que são medicamentos de alto custo, né? Alto custo pela alta complexidade estrutural deles, pela fabricação, por toda a engenharia genética envolvida nesse processo. Então, a gente não tem assim uma forma de comprar. Na verdade, até tem, né? Se for ver, deve ter uma forma de Riquíssimo, né? comprar, Ou nem né? mais. Vai Claro, não pesar tem como a gente financeiramente. dizer que não dá para comprar, mas de qualquer maneira, os acessos são ou via SUS, que aí é pelo preenchimento da LME, que é o laudo médico especializado, e aí cada secretaria vai ter as suas exigências, né? Então a gente entra ali no site, hoje em dia é mais fácil, entra no site e vê quais as exigências daquela secretaria para aqueles medicamentos. E pelo SUS, a gente vai seguir o protocolo que está no PCDT, né? Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, e aí tem lá todas as opções, então nós vamos atender assim, dessa forma. Ou
pela saúde suplementar, né? Os pacientes que têm algum plano de saúde, algum convênio, eles podem ter acesso aos medicamentos que estão no rol da ANS. E, E aí tem vários medicamentos entrando aí no rol da ANS, é, medicamentos novos. Hoje nós temos 10 imunobiológicos disponíveis e indicados para psoríase. perfeito. Pelo SUS, via, né, o LME, nós temos 6, né, Priscila? Adalimumab, infliximab, Sim, mas a gente praticamente não usa infliximab mais, pelo menos na dermatologia. Etanercept, tem o secukinumab, o ustekinumab e o risankizumab. Tem algum outro, você está lembrando? Eu só lembro, acho que só esses, por isso. enquanto, né? São 6, como o infliximab é o único endovenoso, né? Hoje a gente praticamente não E prescreve, mas porque a gente tem outras opções, ainda tem tem um ou mais outro paciente comodidade, usando. né? Porque os outros são subcutâneos, então é muito mais fácil a aplicação do que você passar um endovenoso, como o infliximab. E foi uma outra Exato. pergunta que fizeram, como é que faz a aplicação? Então, a grande maioria, exceto o infliximab, são subcutâneos. Aí uma outra pergunta que fizeram, essa eu quero que você responda. A seringa, vem uma seringa pronta, vem num frasco ampola, o paciente usa todo de uma vez ou fica lá uma quantidade para poder usar de novo, igual a insulina? Isso. A seringa, vem uma seringa pré-preenchida, já vem pronta, geralmente. Quando o paciente pega via SUS, é interessante que as caixinhas são todas iguais, né? Vem com o nome deles, da substância, e vem com as caixinhas iguais, o paciente pega, é tudo bem regulado, né? Bem correto, de acordo com a dose, e ele pode tomar, ele se auto-aplicar. Eu, particularmente, gosto de pedir para o paciente levar para eu aplicar nele, ou se eu não tiver no dia, para a equipe da enfermagem ajudá-lo, pelo menos na primeira aplicação, que é bem simples, e só aplicação única, e depois ele vai ter a outra seringa preenchida para aplicar. Então não precisa ficar aspirada, né? Já vem a seringa pronta já para aplicação. Isso já vem pronta. E geralmente a gente pede para o paciente também levar um recipiente, né, um isopor, porque precisa manter, né, numa temperatura refrigerada. Isso elas orientam também, geralmente as pessoas orientam. E Certo. Aqui, vai falando aqui, pelas operadoras de plano de saúde, graças a Deus, podemos prescrever os anti-L sem precisar passar pelos anti-TNF. isso É, é ainda- isso. às vezes até aqui, eu vejo também pelo SUS, dependendo se o paciente tem uma indicação, tem alguma contraindicação ao anti-TNF, você já pode ir direto para um anti-interleucina, né? A menos que o paciente tenha alguma contraindicação, não tenha, né, essa contraindicação. Mas que realmente é uma facilidade, né? Hoje a gente sabe que os anti-L são, enfim, os resultados são bem melhores do que um anti-TNF e com bem menos efeitos colaterais, bem menos contraindicações. Isso que ela A Ariane, falou é muito interessante. Às vezes, algumas pessoas não sabem. Pelo rol da ANS, nós temos a liberdade da prescrição, né? Então, se você está numa área endêmica, se você está numa área que tem mais tuberculose latente, ou se tem alguma contraindicação aos anti-TNFs, a gente vai entrar mesmo com os antiterriocinas. Isso é bom, né? É uma sim, coisa boa. sim. Adriana, será necessário fazer em centro de infusão? Quais os riscos de aplicação domiciliar? Não, não precisa fazer centro de infusão, não. Pode ser feito a aplicação, por exemplo, no posto de saúde. É aplicação subcutânea, então é igual a insulina. O que o paciente precisa saber é saber aplicar, igual você ensina a aplicar uma medicação subcutânea. E aí depois ele pode ficar Isso, fazendo em casa mesmo. isso mesmo. Então, por exemplo, para a pergunta dela, você prescreveu no seu consultório, tá? Pelo rol da ANS. Então, o paciente tem um plano de saúde, vai fazer lá o relatório, tudo, né? Depois a gente vai falar do acesso também. Mas você pode pedir para ele trazer, para você ajudá-lo a aplicar, ou ele pode ir em algum local, no próprio hospital mesmo, que atenda o convênio dele e alguém aplicar. É subcutâneo, é bem tranquilo. Mas eu gosto, assim, de não deixar o paciente sozinho no começo, sabe? Mesmo que seja algo mais simples, para ele se acostumar, se familiarizar Eu com a aplicação. Aí é uma coisa assim, por exemplo, como eu já trabalhei em PSF, eu já orientei, por exemplo, assim, orientava os pacientes de insulina. Eu não deixava o paciente de insulina ir lá, tome lá, olhe, veja um videozinho no Google. Não. Você pode, ainda dá pra o paciente trazer para você aplicar a primeira vez, você mostrar para ele.
ou o paciente ir num posto de saúde, num hospital, né, no hospital do convênio, e aplicar, leva receita, tudo certinho, não tem dificuldade. Entendeu? E aí é uma praticidade. Quem imagina o paciente toda vez ter que ir num hospital para poder aplicar, sendo que é uma coisa que Não, ele pode facilmente aprender, igual o paciente que toma insulina, que toma, né? isso. Isso, e se Para for ser num posto de orientado, né? saúde, Orientado é, direitinho. então se for via no consultório ou em algum lugar do plano de saúde, pode fazer dessa maneira. Eu atendo pela prefeitura, ou numa UBS, ou no centro de especialidades do município. Mesma coisa, você pede para ele vir no dia que você tiver, se não tiver, tem geralmente orientação da enfermagem ali, de alguém da equipe, para o paciente não ficar só nisso, né? É interessante essa questão, porque, por exemplo, sei se todo mundo aqui já viu a seringa do secukinumab, por exemplo, na hora que vai fazer a aplicação, a gente tem um barulhinho inicial e um barulhinho final, para que você consiga aplicar todo. Se você tirar antes, você perde o medicamento. E aí é ruim, né? São detalhes que podem fazer Detalhe a diferença. da prática, né? Legal, isso aí você nem sabia, viu? Aprendendo hoje. Aqui, o melhor local, na minha opinião, é na região da coxa. O que você acha? Ah, coxa ou flanco, vai É, fica revezando. mais fácil para de aplicar, porque mais aplicar aqui no braço é meio complicado, Não, mas geralmente coxa ou flancos sim, são os lugares que a gente costuma aplicar. certo. Aqui, posologia dos anti-L são mais cômodas. Com certeza, tem anti-L que toma a cada 3 meses. Então, é outra coisa, né? Outro nível de. E que bom, né? Que tem essas comodidades agora de posologia dos anti-Ls. Enfim, né? O futuro eu acho que é só anti-L mesmo. A gente, às vezes, passa pelo anti-TNF, pela obrigatoriedade, às vezes ainda mais quando é de SUS, para passar um anti-TNF, né? A gente sabe que são os primeiros, a gente já sabe que tem coisa bem melhor, mais moderna. Vamos lá, Os então, para anti-TNFs, prescrição. Oi? não, os anti-TNFs ainda têm o seu lugar, né? A gente tem que pensar assim na questão de custo, aliado a toda a questão do paciente. E a gente tem a vantagem de ser um medicamento que já tem muito tempo, então, Sim, um certo tempo no mercado. Então, a gente pode, já tem uma experiência de efeitos dele, e são bem eficazes também. perfeito. Vamos falar sobre os exames iniciais para imunobiológicos, e aí vale para qualquer situação, tá, gente? Pode estar falando no contexto aqui mais de psoríase, porque é a que tem maior quantidade de imunobiológicos, tanto por via SUS, via LME, ou por via plano de saúde, Isso. mas pode ser aplicado essa solicitação. Esses exames a gente vai falar para, enfim, para qualquer imunobiológico para hidradenite. Inclusive, até perguntaram, imunobiológico para hidradenites, já respondi aqui. A gente tem, hoje disponível pelo SUS, o adalimumab, tá? Que é o Mira. Mas eu acho que a gente está nos 45 do segundo tempo para o Cosentyx, né? Para o secukinumab sair aí também e ser liberado. Então, enfim, acho que não sei se talvez é até o final do ano, não sei se é que está muito bem adiantada aí para o secukinumab. É, Mas vamos falar sobre os exames? vamos. Vamos, então vamos lá. O Então, que você solicita? exame. O paciente vai, beleza, já psoríase, já tratou com metrexate ou com acetretina, não teve resposta, ou já usou ciclosporina, melhorou, e aí depois você voltou lá para acetretina com metrexate, o paciente voltou a apresentar lesões, enfim. O paciente já usou um imunossupressor, já usou um tratamento anterior, tem indicação de imunobiológico. Quais são os exames que você solicita para poder o paciente trazer para você e você preencher a LME ou para preencher o relatório para o convênio? Joia, só antes da gente falar dos exames laboratoriais, é claro que todo mundo sabe aqui, mas a gente enfatizar que deve ser feita uma anamnese bem elaborada, para a gente fazer busca, né? O mais importante é buscar infecções, buscar neoplasias, risco cardiovascular, então história familiar, fazer uma anamnese mais detalhada, é, é, um atendimento mais detalhado possível, justamente para a gente poder ver como está o paciente e se ele está apto para o imunobiológico. Né? Uhum. De exames laboratoriais, a gente pede hemograma, função hepática, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, função renal, ureia, creatinina, urina 1, VHS, PCR, sorologia para hepatite B e C,
VDRL, anti-HIV, beta-HCG, pedimos o PPD ou o IGRA, né? Aqui a maioria dos casos está fazendo o IGRA. Tá fazendo o quê? Não O entendi. IGRA Igra? Não conheço. O que que é? é, é um exame laboratorial. É interferon gamma release assay, que fala. Nem se faz mais muito o PPD. Quer dizer, por exemplo, eu fiquei Não sabendo que tô estava em sabendo, não. falta. Não conhecia esse Igra, não. Pra rastreio de TB? Isso para rastreio de TB Sim. latente. É o IGRA. E ele é da sorologia, colhe o exame, né? Então você vai ver se ele vem positivo ou não. Então vai detectar o TDF. É tipo uma Então, sorologia, é? Não conhecia mesmo. sorologia, É? IGRA. Uhum. E aí, o PPD ou o IGRA e o raio-x de tórax, Uhum. né? Claro que no mundo ideal a gente tem que também fazer uma avaliação ginecológica, uma avaliação dentária, pesquisa de neoplasias de acordo com a idade, né? Mama, pele, próstata. Isso aí é o mais importante. Então, no geral, seriam esses exames. Não sei se Exatamente. alguém tem alguma dúvida aí. Ó, Aqui o a Brenda macapá só só faz o faz. Igra. Gente, tô passada aqui, porque eu não conhecia, não tinha ouvido falar nesse daí para rastreio de TB latente. Não, É, não, eu peço só o rastreio de PPD TB. aqui. Mas como faz o PPD e tá lá, tipo, nos algoritmos de tratamento, de É, investigação. é uma transição. Por exemplo, Sim. né, hoje se fala muito em fazer o IGRA, mas, coincidentemente, hoje eu vi que lá onde eu trabalho, no ambulatório de mulheres infecciosas da Prefeitura de Jundiaí, nós estamos sem ele agora, né? Então, no momento, tipo, em falta. Então, daqui a pouco volta, entendeu? Mas, assim, a tendência é a gente fazer mais ele mesmo, É. Então você solicita mais ele do que o PPD. Aí. mais ele. Uhum. Até alguns laboratórios, inicialmente, estavam fornecendo o IGRA para Uhum. pacientes que não podem, né, que não têm o acesso, quando o SUS não cobre, aí o laboratório fornece o inicial. Aqui, André, aqui onde trabalho no Rio de Janeiro também pedimos o IGRA. Brenda parou de fazer o PPD. Brenda, até aqui, até a semana passada, não parou de fazer PPD, não. Aqui tá fazendo PPD normal. Teve um paciente que falou que estava assim, que tinha faltado, mas aí tinha na clínica de vacina, nas clínicas particulares tinha. Mas, assim, é igual esse negócio aí também. Tem, às vezes tem, mas falta num período, porque o SUS não abastece, alguma coisa assim. Mas não porque não esteja fazendo mais, entendeu? Não seja feito. Não feito, talvez, porque ó, o último algoritmo, o último, como é que chama? O último consenso de psoríase foi de 2020, né? Eu acredito que aí nos próximos anos, normalmente, eles não deixam muito tempo sem estar atualizando, né? Esse... É recente também, não Não, eu acho varia que de ainda vai acordo ter com a mais uma região. atualização, porque está aumentando muito essa questão, assim, os Sim, números de imunobiológicos, os novos. sim. Então, acredito que vai ter ainda, digamos assim, uma O atualização ali por PPD, tempo. embora tenha um custo menor, ele pode sofrer alterações, né? É Uhum. mais fácil da gente ter dificuldade de leitura e toda aquela questão. Por outro lado, o IGRA, ele tem um custo maior, não tem, né? Inegável. Mas eu acho que aos poucos vai sendo incorporado. Sim, sim, bom saber. E aí me fala, então vamos falar sobre a questão da leitura. Você pede urocultura? Ou só pede urina? Ah, sim, urina 1 e urocultura. É, eu também peço Uhum. urocultura. Então, esses são os exames aqui. A Moema já fez aqui um resuminho. Vamos ver se faltou alguma coisa. Hemograma, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, ureia, creatinina, PPD ou IGRA, beta-HCG, raio-x de tórax, sorologia, hepatite B, C, HIV, sífilis. Isso. O exame de urina, sumário de urina, urocultura. Você pode ver também exame de fezes, né? Beleza. Só Aqui para também exige, né? acrescentar, LME, eles pedem colesterol também, viu? Colesterol total, frações, triglicéridos. Pela LME. aqui, Aí não pede, aqui não? Aqui não. pede. Agora, só para Então é bom acrescentar, vocês terem as LMS, tipo, do que o SUS daí, porque cada estado tem um formulário, claro que é mais ou menos a mesma coisa, mas é legal não ir faltando nenhum exame, vocês imprimirem, terem o formulário, para vocês pedirem tudo que está lá na LME, porque se for faltando um exame, aí o paciente volta. Aí olha o transtorno, né? Vai ter que voltar para poder pedir esse exame, levar lá de novo, outra viagem.
Então, normalmente eu até pego o que tem lá, tipo assim, a folhinha inicial ali da NME e solicito. Toda vez eu olho para poder não esquecer. E aqui, por exemplo, aqui em Alagoas, eles atualizaram o formulário de LME agora, tem pouco tempo. Então, tem relatório novo, colocaram um formulário novo de PASE, de DLQI. Então, é legal, porque eles chegam lá com o modelo antigo de LME, aí eles mandam voltar. Então, é bom sempre ter o link do site, né, do governo, né, do estado, que tem lá os links para esses formulários, que aí vocês podem baixar no computador de vocês, imprimirem lá para o paciente, porque sempre imprime atualizado, não precisa mandar o paciente ir lá buscar, né? Uma coisa que dá para você imprimir facilmente. Já tenho os arquivos todos salvos lá no meu computador. Deixa eu ver mais o que vocês estão falando. Uri não, a mãe colocou aqui. Pede o IGRA uma vez por ano em paciente usando imunobiológico? A Raquel perguntou. Isso. Geralmente, o PPD ou o IGRA e o raio-x de tórax anual. E esses outros, eles falam que inicialmente o hemograma e a função hepática é ideal repetir um mês depois. E todos os outros a cada 3 meses. Certo, perfeito. Ela Então, perguntou função da hepática, frequência. função renal depois de um mês, os outros todos com 3 meses, PPD, raio-x ou IGRA uma vez por ano. Isso. Sorologia uma vez por ano Só também, né? a... Hã? Sorologia uma vez por ano? Eu peço a cada 6 Sorologia, aqui. Eu peço a cada sorologia pode ser a cada 6, porque você vai ver o paciente geralmente a cada 6. 3, né? Eu gosto de ver o paciente a cada 3. E aí a sorologia, eventualmente, a gente pede. Até porque com 6 meses normalmente vem um formulário de LME para poder você renovar, Isso. entendeu? E aí tem que pedir. Apesar de que eles não exigem pedir as sorologias, mas lembre que às vezes o paciente, sei lá, tá lá na janela imunológica. Igual quando o paciente se contamina, tipo, tem um comportamento de risco, então você se fura, a gente pede, né, para repetir depois de 6 meses novamente, né? Então eu gosto de pedir também as sorologias com 6 meses. Agora, PPD, IGRA, raio-x, um ano, Isso. certo? Tem algumas referências que citam o FAM. Lá no próprio consenso dos anti-TNS, eles pedem o FAM. Mas por quê? Só para que a gente tenha antes uma referência de quanto estava o FAM do paciente, porque alguns anti-TNS podem positivar o FAM, favorecer a autoimunidade, mas só por isso. Não que seja algo que vá alterar muito. Perfeito. Então já falamos sobre a periodicidade, qual seria a frequência, quando repetir. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa que a gente faltou aqui. Não, vamos lá. Vamos aproveitando que a gente falou então aí de tuberculose latente, vamos falar sobre quando indicar a quimioprofilaxia para TB num paciente que vai usar imunobiológico. Vamos lá. Primeiro com relação ao PPD. PPD, se tiver maior que 5, você tem que indicar a quimioprofilaxia, né? Claro que vai ter o raio-x de tórax e tal, lá, mas se tiver acima de 5, a gente indica. Fala do IGRA. Como é que considera? Se tiver positivo, como é que ele vê? Eu fiquei Positivo. curiosa agora. Explica mais aí. Só eu que não sabia desse exame, porque eu não conhecia, não, viu? Parece que todo mundo conhecia Não, mas o teu aí. exatamente isso. Exatamente isso. O PPD maior do que 5, né, com raio-x de tórax normal, a gente Sim. indica profilaxia. E o IGRA positivo, se vier positivo, e mesmo com raio-x normal, ou se o raio-x vier evidenciando alguma lesão suspeita, a gente acaba mandando para o infecto, para Sempre tem uma referência, né? conduzir, para conduzir com a gente, né? E aí indicamos a quimioprofilaxia da mesma maneira. O IGRA só vem positivo ou não. Essa é a diferença do PPD. Ele tem o mesmo papel, mesma função. E aí Ok. a gente entra com a quimioprofilaxia, que é a isoniazida, né, 300 miligramas dia, por 9 meses. Eles falam de 6 a 9 meses. Aqui, os infectos costumam indicar 6 meses. Ele tem intolerância gástrica também, É. a isoniazida. Tem um esquema novo, na verdade, quimioprofilaxia aqui, por exemplo, Isso, pacientes que já é. estão fazendo um esquema novo, que é de dar uma vez por semana, que chama o esquema 3HP, que isoniazida, deixa eu ver qual é a dose de isoniazida, talvez eu esqueça, 300 miligramas de isoniazida com rifampicina 150. Aí dá uma vez por semana, durante 12 semanas. Então, 3 meses. Então, Só é dizendo que a assim, partir do primeiro nós mês já temos está liberado. Oi? Nós temos 3 opções. Ou a isoniazida nesse esquema que eu falei, que foi o Sim. primeiro. Nós temos também a rifampicina, 600 miligramas dias por 4 meses.
para os pacientes maiores de 50 anos ou com comorbidades hepáticas. E agora, esse novo que você está citando, que é exatamente o esquema de isoniazida, e aí são 900 miligramas por semana, junto com a rifapentina, que também 900 miligramas por semana, daí por 3 meses. Acho 900 não, Priscila. A rifampicina é 150, não? É 3 HP o esquema. Não são 3 de isoniazida e 1 de rifampicina, não? 3 de isoniazida de 300. Então, aí dá 900. E Isso, 1 de rifampicina. 900 de isoniazida. Rifapentina são 150, são 6. Eu pensei que era um comprimido só de rifampicina. Se eu não me engano, ele é de 150. Ele é de 150. Então, são 6 de rifampicina com 3 de isoniazida de 300. Aí, dose dá uma vez por semana. Normalmente, isso não é a gente que prescreve. Não sei se você prescreve, Priscila, para o paciente pegar ou você encaminha para referência de TB? Lá em Franco da Rocha, teve 2 casos que eu mesma prescrevi. E aí, eu mesma. Aí teve outros casos que os pacientes tinham comorbidades a mais, que eram pacientes mais complexos, aí eu encaminhei para o infecto. Sim. Agora, é importante salientar assim, você tem um paciente que teve uma ILTB, você começou o tratamento, você começou a quimioprofilaxia, 1 mês depois você já pode entrar com imunobiológico, mesmo que ele vá fazer lá pelos 6 meses, 6 a 9 meses, ou esse esquema que é mais curto. E aí, não vamos entrar com anti-TNF para ele, né? Ele entra no... Não é uma contra... assim, não está uma contraindicação tão explícita, mas até no PCDC eu estava lendo que a gente entra com outra classe. Tem uma permissão, né? Para poder... o paciente tem uma TB latente, você tem, digamos assim, uma permissão para poder já ir para um anti-interleucina. Se ele tem, né? Isso. Mas não que seja uma contraindicação. Você pode fazer, até porque se a pessoa não está na área de risco, se a pessoa, enfim, já fez a quimioprofilaxia, você não vai encontrar essa contraindicação absoluta, mas é uma prudência, né? Na prática, a gente entra com a anti-interleucina. Sim, exatamente. Ô, Priscila, deixa eu te perguntar aqui outra coisa. Sim, aqui, geralmente, eu encaminho. Tem o centro de referência de TB, que já tem lá, então o paciente já vai, já pega lá, já passa pelo médico, que é o infectologista, e já pega. Então, eu acabo nunca prescrevendo. Nesse esquema também aí, que é 12 semanas, também lembrar que ele não é para gestante, né? É para adultos acima, né? Ou então criança acima de 2 anos e não pode gestante, né? Qual o esquema? Você usa algum esquema para gestante ou você encaminha também quando é uma gestante para... Eu encaminho. Até porque também tem a questão de, vamos ver como ele vai tratar. Ainda bem que psoríase geralmente é uma doença que melhora na gestação. Isso. Mas o que a gente vai poder usar? Tem ciclosporina que pode, né? Imunobiológico tem aquelas dúvidas. Tem algum imunobiológico que você... Qual? Para gestante? O certolizumab pegou. Ele tem uma mudança na estrutura dele que tem menos transferência pela placenta. Que é o certolizumab pegou, mas não está no PCDC. Carol, não conhecia esse exame também. Ainda bem, Carol. Eu tava aqui já me sentindo por Cristo. Todo mundo já conhecia, todo mundo já sabia. Eu nunca tinha nem ouvido falar. Eu digo, que horror. Eu digo, eu li o consenso de psoríase, que eu preparei aula. Olhei o negócio da tuberculose, o guia da tuberculose do Ministério da Saúde, não vi em canto nenhum falando desse exame. Vou revisar, viu? Acho que eu pulei essa parte aí. Mas olha, que bom. Tá vendo como é bom? Com conhecimento bom e conhecimento compartilhado. Olha quanta coisa aí. Todo mundo aprende, né? Tanto vocês aprendem, como eu aprendo, uma Pri aprende, todo mundo aprende, é uma troca de conhecimento. Aqui a Vanessa, todo mundo aqui, ó, tá vendo aí, ó, o pessoal aí se manifestando também, que não era só eu que não sabia, graças a Deus. Qual para gestante cortou o áudio? Priscila, escreve aqui, escreve o nome dele aqui do gestante, que fica mais fácil que aí vocês printam. Pronto, então falamos da quimioprofilaxia já para TB latente, quando começar, a dose, os esquemas todos, tudo bonitinho. Lembrando que você não precisa decorar isso. Muitas vezes vai ter uma referência na sua cidade para poder fazer. Se não tiver, aí você prescreve. Tá? Lembrando que tem todas essas possibilidades de esquema. Eu achei esse novo esquema muito prático, porque às vezes você já vai iniciar... Enfim, geralmente são pacientes que têm outras comorbidades, às vezes já tomam outras medicações...
Esse esquema diário dava muita intolerância gástrica, dá muita intolerância gástrica, às vezes alteração de exames também, de TGO, TGP, às vezes você não sabe o que que tá, quem que está fazendo. Então, e com esse esquema de uma vez por semana, facilitou muito, né? Pelo menos eu acho, assim, para os pacientes, facilitou demais, em questão de Na efeito colateral, última principalmente, sabe? atualização, é o 3HP, eu estava conferindo aqui, são 900 e 900. 900 No tudo, último. então, né? 3 de isoniazida e 6 de rifampicina. E não é rifampicina, tá, gente? É rifampicina. Aqui, ó, a Brenda, procurei tanto PPD na cidade, só voltei a enlouquecer. Só que eles estavam fazendo esse tal de IGRA em um lugar, em um único lugar. Ah, então é que bom, né? Mas aí, questão, o SUS, no SUS aí vocês têm, Priscila? Tem disponível pelo SUS? Eu vou até procurar saber aqui na minha região se faz pelo SUS esse exame ou só particular? Ou só pela O plano? IGRA? É. Então, é o que eu falei, faz pelo SUS. Mas hoje, por exemplo, eu descobri que estava em falta, sabe? Tá. É aquele tem, mas Então, de vez em quando falta. Como tudo, né? isso. Certo. Vamos para a Então, na próxima, última Priscila. atualização, só em relação a esse 3HP, na última atualização que eu fui, eles estavam dizendo, né? Falou assim, mas puxa vida, o paciente mesmo assim vai tomar 9 comprimidos num dia. Ainda assim, é melhor do que ficar 6 Eu meses, acho. né, tomando. Eu preferiria tomar 9 num dia do que ter que tomar todo dia esqueminha lá. Os esqueminhas, né? Porque tem mais de um esquema que Isso. poderia. Só isoniazida, piscina, tudo. Enfim. Mas o mais importante é tratar. E uma outra dúvida também que eu tive essa semana. Com um paciente meu, que ele já tinha feito quimioprofilaxia há uns 4 anos atrás, ele tem dermatite atópica, estava tomando metrexate, tomou metrexate, já tomou ciclosporina, já tomou azatioprina, já começou do pilamab, só que não conseguiu ainda judicializar, conseguiu umas doses do laboratório, enfim. E aí depois me veio uma dúvida, Sandra, eu vou entrar para ele com inibidor de JAK. E ele me veio a dúvida, será que ele precisa repetir a quimioprofilaxia para tuberculose depois de algum tempo? E aí eu fiquei com essa pergunta e eu digo, não, vou procurar em algum lugar se tem alguma coisa de repetir. Não estava achando, aí eu conversei com uma amiga minha que é infectologista. E ela disse, não, não precisa. Se ele já fez a quimioprofilaxia uma vez, não precisa repetir mais. A menos que ele tenha uma reexposição, tenha alguma clínica para TB, ou alguém na família contra TB, aí precisa. E depois eu achei no guia do Ministério da Saúde de tratamento de tuberculose, falando exatamente isso, que não precisava mesmo fazer novamente, depois de algum tempo, uma quimioprofilaxia. Então, caso vocês tenham essa dúvida, foi uma dúvida que eu tive esses dias e fui atrás e resolvi colocar aqui. Até perguntei a Priscila. A Priscila também foi pesquisar e também achou no mesmo canto, né, Priscila? Mas não é fácil, às vezes a gente vai procurar essa informação, esses detalhes, né? Porque às vezes vem essas Eu não dúvidas tinha tido repetidas. essa dúvida ainda. E eu achei interessante porque a gente não costuma repetir, mas eu queria ver aonde, né, uma referência. E no PCDT mesmo eles dizem, a menos que o paciente seja de uma área endêmica, esteja com alguém que mora em casa, né, Isso. tratando tuberculose, aí sim. Aí vai ter que tratar de novo, tá? Vamos falar sobre a atualização do cartão de vacina. Como é que você indica o paciente fazer a atualização de vacina antes de começar o imunobiológico? Então, vamos lá, né? Fez toda a anamnese, você vai pedir os exames, conversou bastante com o paciente, explicou como é, os cuidados que ele vai ter, né? Eu falo assim, a gente tem que orientar muito, gente, orientar muito. Porque mesmo em tempos de informações digitais, eu até acho que às vezes as informações confundem mais do que ajudam. Então, a relação médico-paciente tem que ser fortalecida, é uma prescrição que você vai fazer, que o paciente vai confiar em você e você confiar que ele vai seguir as orientações. Então, o que eu faço? Eu explico tudo, peço os exames e falo que ele precisa atualizar a carteira de vacinação. Já aproveita esse tempo que ele vai demorar para fazer os exames para pedir para ele atualizar. A gente tem que garantir que ele tome as vacinas, né, de vírus vivos ou atenuados 4 semanas antes do início do imunobiológico, pelo menos. Isso. Então, você está vacina, por exemplo, febre amarela atrasada, enfim, qualquer vacina de vírus atenuado, vírus vivo atenuado, tem que ser pelo menos 4 semanas antes. Se for vírus inativado, ou essas vacinas mais modernas, que são frações, né, de RNA, então, como por exemplo a nova de herpes zoster, como até de Covid mesmo, aí pode ser feito até 15 dias antes do início do imunobiológico.
As inativadas, elas podem até ser feitas durante o tratamento com imunobiológico. Por exemplo, paciente que tem uso de imunobiológico pode tomar vacina de Covid? Pode. Agora, o problema é que a gente não garante tanto a eficácia da vacina ou quando o paciente já está em uso de imunobiológico. Por isso que é prudente a gente pedir para o paciente atualizar o calendário vacinal antes do início do tratamento. Infelizmente, algumas medicações, algumas vacinas, né, como por exemplo a de herpes zoster, não tem disponível pelo SUS. Então, o paciente tem que pagar um custo um pouquinho elevado e ela já está disponível para pacientes. O ideal dela é a indicação dela é acima de 50 anos, mas para pacientes imunodeprimidos ou que vão ficar imunodeprimidos, no caso, o paciente vai precisar tomar um imunobiológico, ela está liberada acima dos 18 anos. Então é importante vacina, porque quem já teve herpes zoster sabe o quanto é ruim, não é? E o tratamento é caro, o tratamento da neurologia é caro, então vale muito mais a pena a pessoa prevenir tomando a vacina. E a gente tem que lembrar, né, de oferecer ao paciente. E o paciente vai lá na clínica de vacina, ver se ele tem condições, divide no cartão, mas a gente fala da importância, né? Fala, Priscila. O que mais? Mais alguma observação sobre a vacinação? Então, e aí acontece assim, caso o paciente precise de tomar uma vacina de vírus vivos ou atenuados, aí o que está indicado? A gente parar o imunobiológico, esperar 4 a 5 meias vivas, vacinar e depois esperar pelo menos um mês antes de reiniciar o imunobiológico. Isso. Se for, aí tem que ser uma coisa assim, um risco-benefício é muito grande, né, para poder. Exato. Mas é bom orientar, você pode entregar isso por escrito. Uma coisa que eu estou vendo aqui para fazer até para os pacientes, porque, puxa, a gente judicializa tantas medicações, por que não tentar judicializar para esses pacientes também a questão da vacina, né? Ou de dar entrada até pelo próprio convênio. Porque, puxa, se eles vão pagar um imunobiológico, por que não vai pagar a vacina que é indicada porque ele vai ficar o paciente, né, um paciente imunossuprimido? Então, eu acho que é tudo questão da gente começar a fazer, né? Então, eu tenho montado agora um relatóriozinho com essas vacinas que são indicadas para serem tomadas de atualização. Inclusive, na verdade, a gente fala, tô falando aqui de herpes zoster, mas o certo, assim, o ideal era o paciente tomar aquelas vacinas de pneumonia, aquelas pneumocócicas, as meningocócicas, todas, né? Atualizar mesmo, né? Geral o cartão de vacina. Shingrix só tem no particular. Infelizmente, por enquanto, só tem no particular. E ela deve estar a dose, assim, uns R$ 900 cada dose. São 2 doses, né? São 2 doses com intervalo de 2 meses, de uma para outra. Mas no caso de paciente que vai precisar de um imunobiológico, pode ser até antecipada para tomar com um mês antes a Shingrix. Mas é isso, a gente tem que oferecer. E aí, tem alguns municípios aqui, que às vezes eu vou prescrever, por exemplo, o imunobiológico para paciente, e aí eu dou a relação das vacinas que tem que tomar, e tem algumas que não tem, né? Só tem na clínica particular. E o município, enfim, paga. Tipo, a pessoa leva lá. Claro que você sabe que tem, às vezes, aquele jeitinho de que, tem um conhecido, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, mas aí o município paga. Então, acho que a gente poderia começar a formalizar melhor isso, entendeu? De fazer um relatório mais, assim, bonitinho, explicando por quê, qual é a indicação da vacina, que está nos consensos e tal. Até porque o paciente consiga com um acesso mais fácil, né? Tanto pelo SUS, para que o SUS pague, né? Para ele, já que não tem ainda. Isso eu acho que é até uma forma de forçar o SUS a ter a vacina mais rápido, né? Tipo assim, eu tô pagando tanto para tantos pacientes, né? Não tinha pensado nisso, claro, com certeza. A gente judicializa e indica o imunobiológico. Vamos tentar fazer isso também com as vacinas, que são indicação clara, né? Todo lugar tem que é para o paciente atualizar o cartão vacinal. Perfeito. Depois eu vou botar colinho para vocês aí das vacinas, porque quem que lembra lá quais são todas as vacinas de vírus, qual é de vírus vivo, vírus atenuado, não precisa decorar, né, gente? A gente copia e cola em um canto e depois fica bem mais fácil. Deixa eu ver aqui. Vamos falar então agora, para fechar. Lembra, gente, que eu falei que essa live aqui a gente ia falar sobre o basicão, geralzão de imunobiológicos, tá? Porque aquilo que você precisa saber para começar a prescrever, porque saber o que é um, o que é outro. As doenças a gente vai depois falar numa próxima live, mas tudo que a gente colocou aqui já serve de pontapé inicial para qualquer prescrição de imunobiológico. Mas vamos já começar a dar um gostinho aí dos imunobiológicos de psoríase. Vamos começar a falar sobre os anti-TNFs, né? Falamos já quais são as indicações no início da live, né? Como é que chega no imunobiológico, no caso de psoríase. Mas uma coisa importante que você já deu spoiler aí.
quais são as contraindicações? Quando é que a gente pode automaticamente não indicar um anti-TNF, quer dizer, um etanercept ou um adalimumab para um paciente? E infliximab, assim, infliximab eu nem lembro agora se é anti-TNF, porque a gente nunca lembra. É anti-TNF? Infliximab é também, né? Uhum. Faz tanto tempo que eu não vejo mais, que a pessoa já até esquece o que é. Então vamos lá, mas os que a gente nós temos prescreve. quatro anti-TNFs, né? O infliximab, o etanercept, o adalimumab e o certolizumab pegol, que é esse que as meninas perguntaram da gestação. São esses 4 anti-TNFs. Mas esse último não tá Então, em relação no SUS. Não tá no SUS, no PCDT, não. né? Esse você falou que é para gestante, né? Pronto. Mas tá pelo rol da ANS para paciente de convênio, né? Perfeito. Então vamos falar sobre as contraindicações do anti-TNF. Então, Onde é que a gente assim, não indica? Pula do anti-TNF para um anti-interleucina. Isso. O que se deve ter em mente são as infecções. E essas são contraindicações para todos eles. Mas especificamente para os anti-TNFs, a gente tem que ficar muito atento com as infecções e principalmente com a tuberculose, né? Então, isso aí tem que estar sempre bem salientado. E insuficiência cardíaca, grau 3 ou 4, né? Isso aí os anti-TNFs pioram. Então, não podemos entrar com anti-TNFs para esses pacientes. Doenças desmielinizantes, história, né, de esclerose múltipla na família, história de doenças desmielinizantes, também não vamos entrar com anti-TNFs. Neoplasias também. E basicamente isso, são as infecções, as doenças desmielinizantes, a insuficiência cardíaca e as neoplasias. Perfeito. E aí, vamos falar sobre, aproveitando aqui que a gente ainda tem alguns minutinhos, sobre os imunobiológicos que são liberados para crianças. Tem o etanercept, que é acima de 6 anos, e o secukinumab também. Tem algum outro para... O secukinumab não, o ustekinumab. O ustekinumab, que é Stelara, e o etanercept. Tem mais algum outro liberado para criança já? Olha, que eu saiba, são esses. Só esses dois, né? E só acima de 6 anos, né? Isso, acima de 6 anos. Recentemente eu fiquei sabendo, se tiver a boa notícia da questão do Dupilumab. Porque o Dupilumab também estava só indicado acima de 6 anos. E agora, recente, uns 2 meses atrás, ele está liberado acima de 6 meses. Então, uma ótima, né? Porque a gente tem, assim, é raro, mas pode ter caso de dermatite atópica em crianças menores. E às vezes a gente não tem que esperar até 6 anos de idade para poder prescrever ali o Dupilumab. E agora está liberada. E caso vocês não saibam, quem sabe tá esses dias. Oi? Tá no e tá no rol da ANS. Não tá ainda para conseguir via SUS, via LME, mas você consegue judicializar via defensoria pública, se for um paciente que não tenha convênio, e consegue também, se o paciente tiver convênio, que o convênio cubra. E a gente vai falar nas próximas lives um pouquinho depois sobre os imunobiológicos em cada situação e vamos nos aprofundar mais nos imunobiológicos. A parte 2 dessa live, vamos falar sobre os imunobiológicos para psoríase. A gente deu um spoiler aqui de algumas coisas. Vimos a prescrição basicona, que é como prescrever, quais são os exames para solicitar. Falamos sobre a questão da investigação de TB latente, como é que a gente faz a investigação, quando é que indica quimioprofilaxia, quanto tempo depois pode começar a tomar o imunobiológico. Falamos o que mais aqui? Falamos sobre como é que o paciente consegue o imunobiológico também, sobre a atualização de cartão de vacina, sobre os exames, quais e quando repetir, com que intervalo repetir. Gente, foi coisa, viu, nessa live. Priscila, parabéns, viu? E é isso, gente. Imagina, eu quero agradecer. Imunobiológico é um assunto que tem muita coisa para falar. E se a gente fosse falar aqui 3 horas, vai ficar todo mundo cansado. Então já aguarda aí que a gente vai ter uma parte 2 dessa live voltado para os imunobiológicos de psoríase, porque são um monte. A gente vai falar numa primeira parte esses que estão liberados para você pedir via LME, que são esses 6 que a gente falou aqui já deu umas pinceladas aqui na live, que é o adalimumab, o etanercept, o secukinumab, o ustekinumab e o risankizumab. Mas tem muitos outros, tá, gente? Enfim, imunobiológicos,
a cada semestre, acho que tem um imunobiológico novo, né? E uma apresentação. Então vai entrar muita coisa por aí. Tem muita coisa que já é liberada também. Não está liberada pelo SUS, no sentido de, né, de você conseguir pela NME, mas está no rol da ANS para pacientes que têm convênio. E é isso, pessoal. Gente, se ficou alguma dúvida, vocês mandem um direct aqui no meu direct ou no direct da Priscila. O direct da Priscila, vocês viram aí, é imunobiológicos ponto na dermato, ponto na dermato, né? Ponto, imunobiológicos ponto na ponto dermato. Priscila, tira esse monte de ponto, bota um negócio. Gosto desses pontos, né, não, porque dificulta até para falar, tá vendo? Imunobiológicos na dermatologia, gente. Segue a Priscila, que a Priscila já deixou, eu tenho algumas coisas publicadas lá de imunobiológico, e cada vez ela vai falar mais, e ela já se comprometeu a fazer outras lives aqui com a gente, tá bom? A Vanessa aqui, top, muito boa a live. Que bom que você gostou, Vanessa. Que bom, gente. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham tirado as dúvidas. Vou deixar a live salva. Quem entrou por último aí e não viu aí o iniciozinho da live, vou deixar salvo para você poder assistir com calma e pegar todo esse basicão aí da prescrição inicial, dos detalhes, né, da prática da prescrição inicial dos imunobiológicos. Minha querida, ó, muito obrigada, viu? Prazer enorme ter você aqui. Um show de aula. Não falei pra vocês que ela sabia muito, gente. Ela sabe muito de imunobiológico. A gente que sabe uma coisa que ela precisa sabe detalhes. Fez um resumo do consenso. Não quer ler o consenso de psoríase? Assiste a aula. Ela já deu um resumão, assim, bem didático, tá bom? Agradeço muito show, a você e a todos que estão aqui, que fizeram perguntas, porque a gente aprende tanto, né? Eu falo que, assim, discussão entre colegas é aprendizado, acrescenta. E na nossa profissão a gente tem que estudar sempre, né? Sempre está tudo mudando e um trocando experiência com o outro, compartilhando informações, é uma riqueza. Olha, você está de parabéns, seu perfil é maravilhoso, essas discussões são muito ricas, eu agradeço muito. Obrigada a todos. Eu que agradeço, viu? E até a próxima, viu, gente? Até a parte 2 aí da prescrição de imunobiológicos na psoríase, viu? Ó, fiquem com Deus, beijo, até a próxima, viu? Boa Obrigada. noite.